e abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Então, nós vamos pegando os pontos principais desta carta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 até o 20. Mas a tônica é o versículo 17. Então, capítulo de número 6, versículo 12 a 20. Eu vou ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É sobre isso que vamos falar. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, estava havendo um problema de sensualidade na igreja dos Coríntios. E Paulo está explicando que não se deve se relacionar com prostitutas. E vai trabalhando nesse pensamento, mostrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que consagrar o nosso corpo a Deus. Depois ele, trabalhando nessa figura, ele chega nesse versículo 17, onde nós vamos trabalhar nisso. Olha, mas aquele que se une ao Senhor, o que ele se torna com o Senhor? Ele se torna, olha, presta atenção, ele se torna um só espírito com o Senhor. Então o que é se unir ao Senhor? É quando eu creio em Jesus Cristo, recebo como único e suficiente Salvador, nasci de novo, eu estou unido ao Senhor, eu sou dele agora, sou salvo. E se eu estou unido ao Senhor dentro de mim, nós vamos falar isso, no meu espírito, eu passo a ter uma tremenda unidade com Ele, eu passo a ser um com Ele no espírito. Então isso é uma coisa muito grande e extraordinária. Fisicamente eu não sou um com o Senhor, mas no meu espírito estou mesclado com Ele, ligado nele, eu passo a ser um, passo a ter uma unidade perfeita no espírito com o Senhor. Então todo crente nascido de novo, ele é um com o Senhor. Existe um canal de ligação que nós vamos falar, que é o nosso espírito, e nós nos tornamos um com Ele. Porque depois ele fala que nós somos santuário de Deus. Aonde Deus habita no homem? Deus habita justamente no nosso espírito, onde nós somos um com Ele. Então mantenha isso na sua mente, e nós vamos trabalhar na palavra de Deus. Para que a gente entenda isso, vamos lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus, Ele está formando o homem do pó da terra. Vamos a uma lição lá no princípio. Então, Gênesis capítulo 2, vamos ler versículo 7 só. Então diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nesse versículo 7 que nós lemos, nós precisamos compreender bem isso. Ele falou que formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, é como se Deus pegasse o pó da terra, fizesse uma argila. Eu não estou dizendo que foi feito isso, só para a gente entender. E ele formasse um boneco de argila, com todos os órgãos interiores, com o seu cérebro. Só que aquilo que foi formado do pó da terra, aquele homem, não tinha vida. Era uma coisa morta. Mas com aquele corpo formado do pó da terra, aquela argila, aquele formato, com todos os seus órgãos, só que tudo aquilo ali não tinha vida. Então o que Deus fez? Você tem que entender isso. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem um fôlego de vida. Se você ficar só com esse pensamento, você não vai descobrir quanto isso é profundo. E nós lemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus sopra esse fôlego de vida no homem, é como se Deus transmitisse uma partícula de si mesmo, uma pequena porção de si mesmo. Então, esse sopro de Deus, quando ele entra naquele corpo inerte, sem vida do pó da terra, esse sopro de Deus é como se Deus pegasse uma pequena parte dele, nesse sopro introduzisse no homem. Quando esse sopro de Deus, esse sobrenatural, ele toca naquele, ele entra naquele boneco de argila, vamos dizer assim, então o homem passa a viver, uma vida entrou nele. O homem passou a ter uma vida, ele passou a ser uma alma vivente. E também um espírito vivente ali dentro dessa alma. Então vamos ler, que você já sabe bem isso, as três partes do homem, para que você entenda isso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz aqui em outras partes também, mas vamos pegar essa. 1 Tessalonicenses 5, 23, Deus mostra aqui a tricotomia do homem. Na teologia, isso chama-se a tricotomia do homem, é o estudo das três partes do homem, como elas são, como elas funcionam, como elas existem. Então diz assim: e o mesmo Deus de paz, veja bem, o que esse Deus de paz, ele é que vai fazer? Vos santifique em tudo. Agora ele apresenta aqui a tricotomia do homem: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Olha lá, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, foi uma partícula de Deus. Quando essa partícula de Deus, esse sobrenatural, ele entra naquele corpo de argila formado do pó da terra, quando o sobrenatural toca ali, então a alma do homem é formada. Então o homem passou a ser uma alma vivente, as características principais da alma. O que é a alma? É mente, eu passo a pensar, eu tenho uma vontade, e tenho também um mundo emocional. Então quando Deus soprou, saiu dele esta partícula. Só para vocês entenderem, isso é um assunto que nem explicar uma coisa para criança, tá?
Então, quando esse sopro de Deus, essa partícula de Deus, ela toca ali, forma a alma do homem, e aquele corpo passa a ter vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então o homem tem 3 partes, não esqueça isso: espírito. Com o espírito o homem conhece a Deus, ele adora a Deus, ele entra em contato com o mundo sobrenatural de Deus. Com a alma, ele tem consciência da sua própria existência, ele pensa, ele raciocina, ele decide, ele tem uma inteligência, ele tem um mundo emocional. O corpo, 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. O corpo é formado para viver no mundo material e trazer informações do mundo material para a alma do homem, para a mente do homem, para o homem armazenar conhecimento do mundo material, do mundo físico. Então essa é a nossa constituição. Então, aonde é que está a imagem e semelhança de Deus? Lá no espírito do homem. Não é uma questão de braço, ou mão, ou pernas, a semelhança de Deus. Deus é espírito. Então a semelhança de Deus está no espírito do homem. É aquela partícula que no sopro de Deus foi injetada lá dentro do homem. Então o homem criado por Deus traz a semelhança de Deus e é um ser extraordinário, um ser maravilhoso. Deus criou um planeta material para ele viver, seria a casa dele, o lugar dele. Criou uma alma para ele ter consciência de si, um mundo emocional, e também lhe pôs um espírito que é para se comunicar com Deus, conhecer o mundo sobrenatural. Então o homem é maravilhoso, é um corpo físico para o mundo material, uma alma que lhe dá consciência de si mesmo, lhe dá inteligência, lhe dá informações. Tem um HD enorme dentro de nós que capta informações, milhares delas. Mas também tem um espírito, que através desse espírito é a parte onde o homem conhece a Deus, adora a Deus, vai descobrir o mundo invisível, o mundo sobrenatural de Deus. Isso aí eu já te ensinei muito, você já sabe bem isso, não sabe? Né? Isso é para te explicar que nós somos um só espírito com o Senhor. Então o que aconteceu em Gênesis 3? Deus havia dito para o homem: olha, o homem, você, vamos ler ali, volta lá para Gênesis, né? São as primeiras lições. Deus diz ali para o homem no capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis. Ele disse: então o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E no capítulo 3 nós vemos o quê? Que a mulher e o homem comeram do fruto, eles morreram e continuaram vivos. Então Deus criou um homem livre para se expressar, para viver. Ele só deu um mandamento para ele: só não comer daquela árvore, o dia que você comer vai morrer. E o homem comeu, morreu, mas também continuou vivo. Se Deus disse que ele morreria, ele morreu verdadeiramente, mas ele continuou vivo. Então aonde que o homem morreu? O homem morreu espiritualmente, aquela semelhança, aquela partícula de Deus, aquele espírito que foi posto dentro dele, com aquele sopro. Quando o homem comeu do fruto, desobedeceu, ele morreu ali dentro. Ele morreu ali dentro. Ele perdeu o contato com o mundo sobrenatural. É que nem um aparelho de TV que tem uma antena externa. Quando ele estraga, ele perde a capacidade de captar as imagens. Continua sendo o aparelho de TV, mas ele está morto. Tudo aquilo que ele captava, as transmissões das torres, via satélite que ele captava e materializava a imagem, ele morreu, se estragou, se queimou. Ele continua sendo aquilo, mas está morto. As imagens estão todas vivas por aí, mas ele está morto, não consegue expressar mais esse mundo invisível. Então foi isso que aconteceu com o homem morreu por dentro, no espírito. Ele perdeu a visão de Deus, né? Aquela semelhança de Deus se tornou uma coisa atrofiada, morta, destruída. Nós somos a semelhança do Adão caído.
Porque o Adão, quando pecou, ele perdeu aquela semelhança com Deus. Então ele tomou um apagão, né? Apagou-se espiritualmente, a alma dele, a mente, vontade e emoções. Uma coisa perfeita, equilibrada, se tornou destruída por causa da desobediência, por causa do pecado. Então o homem passou a ter uma mente estragada, um mundo emocional destruído, e o corpo foi afetado, a morte entrou no corpo. É por isso que o corpo morre. Todos morrem, porque a morte vem desde lá de Gênesis. Então o homem ficou destruído, estragado. Esse espírito, essa partícula de Deus, esse espírito que era um com Deus, que trazia a semelhança de Deus, foi destruído, ele morreu. Ele permanece dentro do homem, mas morto, perdeu a capacidade de comunicação com Deus. É o aparelho de televisão estragado, não serve mais para nada. Então o homem se separou de Deus por causa desse pecado. Ficou separado, ficou escondido, escurecido. Quando Deus vem conversar com ele, ele já está tão estranho, ele já se escondeu de Deus, já tentou fugir, ele está totalmente destruído. Não tem mais prazer, Deus já se tornou uma coisa estranha para ele. Então é uma lição, arroz com feijão, que você precisa saber disso, para te explicar o que Paulo está dizendo lá na frente. Então o que acontece? Deus ama esse homem e manda Jesus aqui na terra. Através do sacrifício de Jesus, o que Deus pode fazer com o homem agora? Restituir aquilo que morreu dentro dele. Dar um novo espírito. Lá onde o Adão morreu em Gênesis 3. Ninguém nasceu de novo no Velho Testamento. A lei não dava poder de Deus trazer e pôr dentro do homem um espírito novo, fazê-lo nascer de novo. Por quê? Porque a lei não removeu o pecado, os sacrifícios da lei não removiam a culpa do homem. Então Jesus Cristo vem, morre na cruz, e aquele que crê agora em Jesus Cristo, ele nasce de novo. O que é nascer de novo? Nós vamos ler. Então agora aquele que crê em Cristo, porque Cristo pagou o preço da redenção, e aquele que crê, então Deus agora injeta dentro dele um novo espírito, uma nova vida. A semelhança de Deus é restituída ao homem, e a pessoa nasce de novo. Nasce aonde? Aonde ela morreu em Gênesis 3, no espírito. A cabeça dela não nasce de novo, não nasce de novo no corpo, mas ele nasce por dentro, lá no espírito. Então vamos ver aquela conversa com Nicodemos. Eu não vou falar sobre o novo nascimento, mas você precisa ter isso, é recapitular essas lições todas, né? Então, João capítulo 3, olha lá, para você entender isso claramente. Então Nicodemos é um religioso, é um líder, ele conhece todo o Velho Testamento. Ele é mestre em Israel. Ele conhece tudo sobre a lei, ele conhece os profetas maiores, menores, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ele conhece Malaquias, ele conhece Gênesis, a queda do homem. Ele conhece tudo. Ele conhece toda a história de Moisés. Então, no versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele vem ali com um bom coração, reconhece Jesus como mestre, reconhece que Deus está na vida de Jesus. Mas olha o que Jesus responde. Jesus não responde nada do que ele está falando para Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa invisível. Então, ainda que Nicodemos fosse mestre em Israel, se ele não tivesse um espírito novo, se ele não nascesse de novo, ele não
veria o reino de Deus, porque o reino de Deus só é visto pelo Espírito novo, pelo homem nascido de novo. Quem não nasceu de novo, não, ele enxerga a igreja, a organização da igreja, mas ele não consegue entender o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus só é captado, entendido pelo Espírito nascido de novo. Quem não nasceu de novo não entende, nem é um verdadeiro adorador. Está entendendo esses passos? Não. Então Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é como se Jesus dissesse assim: Nicodemos, você é mestre, você dá aula, você ensina, você é dos principais, mas você não vê o reino. Você está vendo um reino humano, religioso. Você não está enxergando o reino de Deus. Se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, não vai enxergar o reino de Deus. E é a mesma coisa, quem não nasce de novo não enxerga o evangelho, não enxerga a graça de Deus. Ele é religioso, mas não enxerga o evangelho, não tem visão do que é o evangelho. Então continua lá, versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a cabeça de Nicodemos, como ele não entendia nada. Ele era mestre, mas não entendia nada. Ele conhecia Gênesis 3, quando Adão pecou, caiu, que morreu e continuou vivo. Ele conhecia aquilo, ele não entendia nada sobre o novo nascimento. Ele conhecia Ezequiel, quando disse que dar-vos-ei espírito novo, porém em vós o meu espírito, fareis com que andeis nos meus estatutos. Mas ele não sabia nada do que era nascer de novo. Olha o que ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A água aqui não é água de batismo, o batismo não salva ninguém. A água aqui é a palavra. É a palavra. Onde está isso? Vamos lá, Efésios. Depois a gente volta aqui. Capítulo de número 5. Agora eu não acho aqui. Isso. Ele está falando sobre o casamento aqui. Versículo 25, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então ali, Jesus está dizendo, nascer da palavra, da água e do Espírito é a palavra. A pessoa ouve a palavra, crê na palavra pela graça de Deus, então o Espírito gera ela pela palavra. Como é que uma pessoa nasce de novo? Porque ela ouve a respeito de Jesus, ouve a palavra, Deus injeta fé nela e ela crê. O Espírito traz vida, gera dentro dela uma vida pela informação que ela teve da palavra. Então, deixa eu voltar lá em João 3, né? Então ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Então só entra no reino de Deus quem nasceu de novo. Agora ele mostra os nossos dois nascimentos. Que é nascido da carne é carne. O que é nascer da carne? Minha mãe me gerou, fiquei 9 meses no ventre. Nasci da carne, sou carne, é o nosso nascimento natural. Todo homem nascido neste mundo é carne. Mas quem nasceu do Espírito com letra maiúscula, olha lá. Mas o que é nascido do Espírito com letra maiúscula, essa pessoa passa a ser o quê? É Espírito. Então quem foi gerado, nós nascemos da nossa mãe, nascemos carne. Mas nós não nascemos de novo através desse nascimento. Mas quem nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, essa pessoa é o quê? Então você é um espírito que habita nesse corpo. Você é espírito. Dentro de você, aquilo que Adão perdeu, que ele morreu lá,
Através do novo nascimento, Deus gera em nós um espírito novo. O Espírito Santo vem lá naquela área morta e gera um espírito novo. Então o homem é espírito. Aquela semelhança de Deus, aquela partícula de Deus é restituída, ela é gerada dentro de nós de novo. Então nós somos muito mais que esse corpo. Nós somos espírito. Será que você entende isso ou não? Dentro de nós vamos ver o homem exterior e o homem interior. Dentro de nós existe um homem espírito, que traz a semelhança de Deus, com capacidade agora de crer no Evangelho, de adorar a Deus, de entender, de se comunicar com Deus. Então o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo, Maria diz assim para o anjo: eu não tenho contato com homem algum, como eu vou ficar grávida? E o anjo disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo se envolverá, e darás a luz a um filho e será chamado Filho do Altíssimo. Então o Espírito Santo veio sobre Maria, ele gerou no ventre dela Jesus. Então a mesma coisa, quando eu creio em Jesus, recebo ele como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre mim, ele me gera lá no Espírito um Filho de Deus. Eu nasci de novo, aquilo que era morto, herdado de Adão, nasce dentro de mim um novo espírito. Eu sou nascido da carne, mas também sou nascido do Espírito. Então esse nascido do Espírito, que é o Filho de Deus, que é o salvo, o liberto do império das trevas, o justificado, que é o verdadeiro adorador, que é um espírito com Deus. Então, por isso que ele é salvo. O Espírito Santo vem habitar nesse espírito nascido de novo e se torna um com ele. Como é que eu vou me perder? Como é que um crente nascido de novo vai ter um espaço aqui para o diabo entrar e possuir ele? Não existe. Vocês estão entendendo como é grande nascer de novo? Como é que o diabo vai matar aquilo que nasceu de novo? Ou vai tocar no homem interior? Não pode. Ele é nascido de Deus. Por isso que João disse: aquele que é nascido de Deus, Deus guarde, o maligno não lhe toca. Não pode mais. O Evangelho é o poder de Deus. Você está acompanhando isso? Está entendendo ou não? Então, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo, ele é Espírito. Então, esse nascer do Espírito só se tornou possível no Novo Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento ninguém nascia de novo. O sacrifício perfeito, o preço pago na cruz não havia acontecido. Então aquele monte de sacrifício de animais, sangue de animais, não resolvia o problema. Não dava condições de nascer de novo. Mas quando Cristo vem, e ele vai para a cruz, ele cumpre a velha aliança, ele quita o nosso pecado. Agora, quem crê nele tem condições dadas por Deus de nascer de novo. Então, meu irmão, a nova aliança é muito superior à velha aliança. Muito acima. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Olha aqui, em João mesmo, antes, nós estamos no capítulo 3, aqueles versículos do capítulo 1, olha lá. Versículo 10 do João 1. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha lá, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então aqueles que recebem Jesus, Deus dá o poder de ser feito filho de Deus, aqueles que acreditam no seu nome. E que poder é esse? Olha lá, continua. Os quais não nasceram do sangue. Olha aqui, ó, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Esses que receberam o poder para ser filho de Deus, não nasceram da carne, não é o nascimento da carne, mas são nascidos de quem? Nascidos de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, os que creem nele, recebem ele realmente, não é aceitar Jesus, é crer, recebê-lo como Salvador. Aceitar, todo mundo aceita, aceita Jesus, aceita. Agora você crê e recebe ele como o único e suficiente Salvador, realmente acredita nisso, que ele é o Salvador que te salva de verdade, então você vai receber um poder de ser feito filho de Deus. Então você vai nascer de novo. Não nasce da carne nem da vontade do homem, mas nasce de Deus. Aí nós cantamos: sou nascido de Deus. Isso é nascer de Deus. E onde é que eu nasci de Deus? No Espírito, lá dentro, onde eu era morto, não conhecia Deus, era idólatra, feiticeiro, macumbeiro, adorava ídolos, acreditava num montão de coisas, era espírita, era tudo. Não era nascido de novo, era um religioso, um morto por dentro religioso. Por isso que eu acreditava nisso. E onde é que o diabo entra em quem não nasceu de novo? Lá naquele lugar que está morto, é ali que ele entra e uma pessoa fica possuída, porque não tem o Espírito Santo, vai naquele buraco morto lá. Para você entender, eu estou usando essas palavras. Mas quem nasceu de novo não tem mais isso. Então aquele que recebe Jesus, ele é gerado pelo Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que nasceu do Espírito Santo, ele é o quê? É Espírito. Então a coisa mais é Jesus da condição. Por isso, meus irmãos, não é questão de vir na igreja para receber bênção. Não é questão de buscar Deus para resolver problema. Não é que eu estou doente, eu já fui em tudo quanto é lugar e eu vou tentar ir numa igreja evangélica para ser curado da doença. Eu preciso crer em Jesus Cristo, recebê-lo como único e suficiente Salvador, ser gerado, nascer de novo, é o que mais o homem precisa. Porque ele pode estar numa igreja buscando cura, ele pode estar numa igreja buscando prosperidade, ele pode estar lá atrás de coisas que ele quer de Deus, mas nunca ter nascido de novo dentro da igreja, nunca ter ouvido essa mensagem de novo nascimento. Jesus para ele é alguém que vai ajudar, que tem um poder, que vai fazer o que ele quer, o que ele precisa. Então ele vai barganhar, ele vai dar um dinheiro, ele vai fazer uma campanha, eu vou fazer na base de troca para receber o que eu quero. Não é isso o evangelho. Se não receber Jesus como único e suficiente Salvador, crer, receber, não vai ter vida, não é gerado de novo, não é salvo, meus irmãos. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então, meu irmão, nós somos Espírito agora. Nós moramos nesse corpo, esse corpo é nossa casa, junto com a alma. Mas nós somos Espírito, e o Espírito Santo habita nesse lugar, Espírito em nós. Nós somos um com Ele. A nossa unidade com Deus é uma coisa gigantesca, ninguém quebra. Ninguém desfaz essa unidade. Não tem nenhum poder maligno que desfaça isso. Por isso a salvação é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, tão grande. Ninguém na terra, nem diabo, nem nada pode fazer qualquer coisa a respeito. Está bem claro isso na tua mente? Então olha lá, agora vamos lá para 1 Coríntios, onde nós estávamos. Vamos ver a diferença. 1 Coríntios, só que nós vamos lá para o capítulo 15. Esse capítulo 15 fala da ressurreição de Jesus Cristo. É um capítulo todo dedicado a ensinar sobre a ressurreição dos mortos. Mas ele faz aqui uma comparação de Adão em Cristo, como o primeiro Adão que pecou uma coisa, o segundo Adão que é Cristo é outra coisa. Então olha lá. Versículo 45 de 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? É Cristo, começa uma nova criação. Olha lá, Cristo, porém, é o que? Espírito vivificante.
Adão era alma vivente, mas o outro Adão, que é Cristo, é espírito que dá vida, vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então o que aconteceu conosco? Nós nascemos primeiro natural. Primeiro é o natural, depois, quando a gente crê em Cristo, é o espírito vivificante. Então aí é o sobrenatural. Vocês estão entendendo? Não é primeiro o natural, depois o sobrenatural, que é espírito que acontece dentro de nós. Olha lá, o primeiro homem, versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. Agora o segundo homem é da onde? Do céu. Você enxerga isso ou não? O primeiro homem, nós viemos de Adão, tudo terreno, mas quem veio de Cristo é o segundo homem. É do céu, não é da terra, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Olha lá, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, o que nós vamos trazer? Devemos trazer também a imagem do celestial. Então nós viemos de Adão, herdamos um montão de coisa errada de Adão, a imagem do terreno. Mas como é o homem celestial agora, que é Cristo, nós vamos trazer a imagem do celestial. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro o que é nascido da carne é carne. Depois o que foi nascido do espírito é o quê? Espírito. Então nós lá no espírito estamos ligados em Deus, trazemos a imagem do celestial. Então o crente salvo é alguém magnífico, porque ele é dois em um. Ele é o homem exterior, mas ele também é o homem interior nascido de novo. Isso é um segredo, meus irmãos. Dificilmente alguém ensina esse tipo de assunto. Acho que aqui é o primeiro lugar que você ouviu falar sobre isso. Mas está aqui, você não está lendo os versículos, está ou não está? Não está na nossa cara, isso é para ser ensinado. Isso é o resultado do Evangelho na nossa vida. Então vamos ver como Paulo falava essas coisas. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Tem outras passagens, mas eu peguei poucas aqui que já é o suficiente. Romanos capítulo 7 é aquele capítulo onde Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas aí depois Paulo revela uma coisa interessante. Vamos ler desde o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha o homem exterior, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha agora. Porque no tocante ao homem interior, quem é esse homem interior? Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é o quê? Então o homem interior, Paulo fala, o homem interior, esse espírito nascido de novo, esse filho de Deus que foi gerado pelo Espírito Santo, é o homem interior. Eu não sei que se eu saísse do corpo aqui, eu ia sair como eu sou assim externamente, devo ter alguma semelhança. Mas existe em nós um homem interior, o nascido de novo, o que é espírito, o que é a semelhança de Deus, o que é celestial e traz a imagem do celestial. Eu não sinto isso, mas a Bíblia diz que é. Eu creio, acabou o problema. Que foi restituído a comunicação com Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Então, ele fala: porque no tocante ao homem interior, ele fala do homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o homem interior é o que tem sede da palavra, tem prazer na lei de Deus.
ele entende o Evangelho, ele tem uma mente espiritual que está se renovando para entender a verdade. É o homem interior, é o salvo, é a igreja, é o corpo de Cristo, é o verdadeiro Filho de Deus, que o diabo não tem poder e não pode tocar nele. É o homem interior. Como ele surgiu? Nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele agora vê o reino de Deus, entende o reino de Deus. Quem não nasceu de novo não vê e nem entra. Então ele fala: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, olha o homem exterior, os membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala: graças porém a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, que mente é essa? Mente renovada. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne. Olha o homem exterior. Eu sou escravo da lei do pecado. Então existe esse homem interior. Você nasceu de novo, é o homem interior. É o homem espírito. Nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo é espírito. Então você, meu irmão, é muito mais que esse corpo. É muito mais do que essa coisa externa que nós somos. Nós trazemos a imagem do celestial dentro de nós. É o salvo, é muito grande isso aí. E o destino dele é a eternidade com Deus, a glória. Não tem outro caminho. Ele já tem a natureza celestial para entrar na glória. Esse corpo não entra na glória, mas o homem interior entra. Segundo aos Coríntios, vamos lá agora. Segundo aos Coríntios. Capítulo 4. Você já sabe bem tudo isso. Nós já falamos muito sobre isso. Em versículo 16. Ele está falando sobre as aflições que a gente passa do lado de fora. O homem exterior. Ele fala assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? Que é nascido da carne é carne. O que é esse se corromper? Não é que ele está cometendo pecado. Ele vai envelhecendo, ele vai ficando fraco, ele está sujeito à enfermidade, ele vai se desfigurando, né? Pega uma foto quando você tinha assim, uns 17 anos, olha bem para a sua pele, seu rosto tudo bonitinho, tudo magrinho, né? Tudo pão, era um pão, né? É assim que falava. Agora olha para a tua carona lá no espelho, já está meia velha, a caveirona aqui está mais fácil de se ver, né? Já está tudo assim, né? Olha bem para os teus olhos, não era tão fundo quanto é agora. Teu cabelo era pretinho, pretinho. Os dentes branquinhos, né? Agora você já está desgastado de tanto que mordeu. Se é que tem. Ele está se corrompendo, né? Acho que até o cheiro está pior agora. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, é isso que se corromper, ele vai se estragando. Nós estamos morrendo a cada dia, envelhecendo a cada dia, né? A coisa está se decompondo. O final é um caixão cheirando mal. Não tem como escapar, meus irmãos. Não leve a mal que eu falo isso. O homem exterior se corrompe, está se estragando, está envelhecendo. Pode ficar doente ou não, vai indo, vai se corrompendo, mas dentro de nós, olha lá o que ele fala. Simultaneamente acontece isso, contudo o nosso homem interior se renova. Então, ao passo que eu estou me corrompendo por fora, uma coisa extraordinária está acontecendo dentro de mim. A Bíblia diz que lá nesse homem espiritual, eu estou me tornando mais novo, é o contrário, a coisa está numa sintonia totalmente diferente. Eu estou comendo a palavra, entendendo a palavra, vivendo pela fé, sou salvo, assumi o Evangelho, estou enxergando o reino de Deus, estou me renovando.
Esse corpo pode ficar cansado. Olha, eu carregava antes, fazia tudo isso agora, 2 passos, já estou com a língua de fora. Mas lá dentro a coisa está nova. Entende isso ou não? Crê nisso? O homem interior se renova de dia em dia. Aí ele fala do exterior, o que a gente passa, olha lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, todos nós passamos. O que é tribulação? São coisas na nossa vida que não vão bem, que está tudo errado, que a gente não entende, que a gente sofre, que a gente fica doente, que a gente fica fraco. Né? São coisas desagradáveis, são as tribulações que todos passam. O crente, ele só quer isso. Você vai ter vitória, você nunca vai ter problema. Ele está despreparado para as tribulações. Qualquer coisinha que desagrada já fica assim, ó. Aconteceu uma coisa que não estava de acordo com a cabeça dele, ele não achou que era aquilo, porque não foi, pronto, já fica moado, já fica fechado, já não é mais a mesma pessoa, se amava, não ama mais ninguém, o que prestava já não presta mais. É um homem exterior, é problemático. É as tribulações que todos nós passamos, não é? Você entende isso sobre a tribulação? São as aflições da vida que a gente passa, necessidade que às vezes vem bater na nossa porta. Eu não deixei de ser salvo, o meu homem interior não deixou de ser renovado, eu continuo sendo justificado, filho de Deus, guardado pelo poder de Deus, a vida eterna está em mim, eu vou para a glória e você também. Mas a tribulação vem porque esse mundo é assim, o homem exterior é assim. O homem exterior produz essas coisas, mas isso é para o nosso próprio benefício. Olha o que ele fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela faz? Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E aí ele mostra como que nós temos que andar, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós não andamos pela matéria, nós vivemos nesse mundo, precisamos de dinheiro, temos que comer, temos que trabalhar, mas nós não vivemos, a nossa fé não é controlada pela matéria, pelo mundo visível, não é material. A igreja que só crê em coisas materiais, ela está cega para o mundo espiritual. Então ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então nosso foco está naquilo que eu não vejo, eu vivo pela fé. Você vê a sua justificação só pela fé na palavra de Deus. Você está vendo o novo homem aí? Não, mas ele está aí pela fé. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então, apesar do mundo constantemente querer nos atrair e querer fazer a nossa cabeça para ter a forma do mundo, nós não vivemos por isso. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, elas estão sujeitas ao tempo. É coisa do tempo. Mas as coisas que eu não vejo, ela é o que? O que a Bíblia diz? É o que? Eterna. Aquilo que eu não vejo. As coisas eternas não são visíveis, não são matéria desse nível que a gente conhece. Então, as coisas que eu não vejo são eternas. É esse homem interior do coração, o novo homem, o espírito nascido de novo, o homem celestial que já está aqui. Ele está preparado para isso. Aquilo que eu não vejo, eu vivo por fé. Mas para as coisas eternas, nós estamos projetados por Deus. Para a eternidade, um mundo incorruptível, perfeito, onde Deus vive, onde Jesus Cristo está, um mundo celestial. É para isso que nós estamos atentando. Então, por isso que a gente vem ensinar a palavra, trabalhar, e vem adorar a Deus, e trabalha, e prega. Para quê? Para tornar mais real o Evangelho, ver o que o Evangelho mostra, e estar ligado nas coisas celestiais. Não, vamos ficar com um pouquinho de água na boca, vamos? Então vamos lá, aqui mesmo em 2 Coríntios, vamos lá para o finalzinho, capítulo 12. Então Paulo vai falar algumas coisinhas das revelações que ele teve, né? Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 12, 2 Coríntios: se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
passarei algumas visões e revelações do Senhor. Então ele vai contar o que Deus revelou para ele, o que Deus deixou ele ver de lá. Então ele fala assim: conheço um homem, que é ele mesmo, em Cristo, não estava fora de Cristo, olha lá, em Cristo, não esquece dessa palavra, que há 14 anos, já tinha acontecido isso há 14 anos atrás, quando ele está escrevendo essa carta, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí está aqui entre conchetes, né? Entre parênteses. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. A coisa foi tão real que ele não sabe se o corpo foi junto ou se Deus tirou ele dentro do corpo, só foi o homem interior. Ele não sabe. A coisa foi tão real que ele não sabia se o corpo foi ou se o corpo não foi, mas foi, alguma coisa foi. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo, ele foi arrebatado, levado ao paraíso. Outra tradução está terceiro céu. Ele foi arrebatado, tomado. Ele não sabe se o corpo foi junto ou se ele saiu de dentro do corpo e foi lá. Mas lá ele ouviu palavras inefáveis, ele ouviu coisa que Deus falou assim para ele: não é lícito o homem saber disso. Deus proibiu ele de contar as coisas que ele viu lá. É para onde nós vamos, meus irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Esse homem interior vai para lá. Eu queria que acontecesse isso comigo. Dá uma viagem dessa, já pensou? Uma hora eu estou dormindo lá em casa, e faz assim, ó, acordo lá, vendo tudo. Eu falo: Jesus, eu não vou voltar mais. Eu quero nem saber daquela coisa lá embaixo. Detesto aquele arroz e feijão. Eu quero comer esse fruto da árvore da vida aqui, ó. Eu gosto do arroz e feijão, hein? Você está entendendo? Ele foi lá, meus irmãos. O homem celestial. É para isso que nós estamos sendo preparados. É para isso que nós estamos aqui trabalhando. A igreja não é uma firma, não é uma organização, não é uma empresa que tem que dar lucros. É um lugar de informação, de aperfeiçoamento dos santos. É muito sério, igreja. Igreja não é um lugar de ficar brigando, discordando, cheio de probleminha, sabe? Sair dessa meninice. É um lugar de aperfeiçoamento, de maturidade, de crescimento espiritual, para nós entrarmos nesse lugar. Somos salvos. Enxerga a igreja ou você não enxerga a igreja ainda? Agora vamos lá para Filipenses, para ver o que Paulo falava, a vontade que ele tinha. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 1. Versículo 21. Porquanto para mim, Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala assim, ó, morrer é lucro. O que é lucrar? É o indivíduo comprar uma coisa, vender e sobrar um grande dinheiro de diferença da compra e da venda. É lucro. Então Paulo falou que viver era Cristo e morrer, que ninguém quer aqui na terra, é lucro. Depois ele fala assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então ele tinha um desejo. Ele queria partir, ir embora, logo estar com Cristo. Era incomparavelmente melhor. Mas ele tinha uma obra para fazer aqui na terra. Aí ele diz: mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Estou convencido disso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, para que Paulo fosse usado por Deus para eles progredirem na fé e ter gozo de saber essas coisas.
Entende isso ou não? Então vamos lá para 2 Coríntios de novo, volta lá. Eu falo assim devagar, capítulo 5, porque eu tenho que memorizar e lembrar disso aqui. 2 Coríntios 5. Ele fala assim no versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, segundo aos Coríntios 5, 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ó homem exterior, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. O que é deixar o corpo? É morrer, sair daqui logo. E habitar com o Senhor. Então, ele está dizendo que ele andava por fé, não pelo que via. Vivia por fé, estava ausente do Senhor. Mas ele estava numa plena confiança. Ele preferia deixar o corpo, o que ele queria mesmo era deixar o corpo e ir embora e habitar com o Senhor. Então, se ele ia deixar o corpo, ia sair o que de dentro do corpo? O homem interior, o nascido do Espírito, o Filho de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então volta lá para 1 Coríntios, onde nós começamos, capítulo 6. O que ele fala? Mas aquele, versículo 17, que se une ao Senhor, nós somos unidos ao Senhor. Nós somos um. Aonde com o Senhor? Um espírito com Ele. Então, meus irmãos, esse espírito nascido de novo, esse homem interior, tudo isso que falamos até agora, que você viu que está escrito, não está escrito, então é verdade. Eu estou unido ao Senhor, o Senhor está unido a mim, Ele habita dentro de mim pelo seu Espírito. Então, aquele que está unido ao Senhor é um Espírito, é lá dentro, nós somos um com o Senhor. Ninguém pode destruir isso, o diabo não pode tocar nisso, não tem nenhum poder do universo que desfaça isso. Olha quão poderoso é ser um e estar unido com o Senhor. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você acredita nisso? Então o Evangelho é poderoso, meus irmãos. Olha como isso é grande que Paulo está dizendo. Como isso é gigantesco. Agora tudo isso se tornou possível por quê? Porque eu guardei a lei, porque eu fiz a campanha de Jericó, ou derrubei um gigante, rodeei muralha. Não, lá não existia isso. Tudo isso se tornou possível porque Cristo veio ao mundo e na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, Ele conquistou tudo isso para mim. E através desta nova aliança no sangue dele, agora, através do Evangelho, eu posso nascer de novo, nascer do Espírito. Ser Espírito me é restituído o que Adão perdeu lá no começo. O poder de Deus veio sobre mim e agora eu sou um filho de Deus. Um espírito com Deus, tem uma unidade intrínseca com Deus, estou mesclado com Deus, por isso que sou filho. E ninguém poderá desfazer isso. Você acredita nessas coisas? Não é uma coisa de eu ter uma bênção terrena, mas celestial, nós temos tudo, meus irmãos. Então você é um espírito, creia nisso. Quando está em adversidade, com algum problema, fale, eu sou um espírito do Senhor. Agora, o diabo fica atormentado que a gente saiba dessas coisas, porque isso prova que ele é nada, e não pode fazer nada contra a igreja. Por isso que Jesus Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não pode fazer nada. Uma macumba, o que pode fazer contra um nascido de Deus? Nada. Agora o que você vê hoje? Um monte de gente na igreja que não enxerga isso, não entende o Evangelho. Eles estão...
Eles são um espírito com Deus, mas nunca aprenderam isso. Se a informação não chega, como é que eu vou ter fé? A fé vem pela palavra. A informação não chega, eu não creio. Vem informação errada, eu acabo crendo errado. Então você vê um monte de gente na igreja que é salvo, que nasceu de novo. Está com medo do diabo, está supersticioso, está nesses cultos feiticeiros. Não tem nenhuma visão de que é um espírito com o Senhor. Você tem essa visão? Tem ou não? Então, guarda isso no seu coração. Não fica aí que nem um passarinho jururu. Quando eu era criança, uma vez eu peguei um passarinho selvagem, prendi o passarinho na gaiola. Ele ficou vários dias tentando sair da gaiola, batendo o biquinho assim, machucou tudo aqui em volta do bico. Olha que mal eu fiz. Depois de um tempo ele perdeu a liberdade, ele foi ficando assim, gordinho, gordinho, jururu, inchadinho, e pum, morreu. Por que eu fui fazer isso? Tirei aquela liberdade enorme que ele tinha, pus um visgo lá, uma coisa que o passarinho grudava assim, depois queria voar, ficar com os pés grudados assim, eu prendi ele na gaiola, coitado. Era garoto. Então não fica um passarinho jururu, preso, trancafiado aí, né? Sabendo que você é um ser celestial, é um espírito com o Senhor. Vamos dinamizar a coisa. Você está errado, tá, jururu? Está errado. A tua justificativa não é verdadeira, é falsa. Você caiu na alma e não acordou. Está dormindo ainda. Tá bom? Vamos terminar essa palavra por aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.